Olá, tudo bem com vocês? Bom, aqui quem fala é a professora Calma de Geografia e nessa aula a gente vai falar sobre a formação do clima e em específico aí falando sobre a pressão atmosférica. O que a pressão atmosférica contribui na formação desse clima? Vamos lá? Bom, a pressão atmosférica é esse peso da coluna de ar, né, sobre a superfície terrestre. Então, aqui a gente vai observar como que esse peso, essa pressão atmosférica atua com o fator altitude, tá? Nessa imagem, a gente pode observar diferentes níveis de altitude, né? O que é altitude? É essa distância vertical de um lugar, né? Que um lugar está em relação ao nível médio do mar, tá bom? Olha só, a gente vai ter, por exemplo, a cidade de Santos, que está aqui no nível médio do mar, exemplificado, tá, gente? É só um exemplo. E vamos comparar com a cidade de São Paulo, que está a aproximadamente 750 metros de altitude. Observa que existe uma grande diferença aí, né, em relação ao fator geográfico, climático, altitude. Então, observa aqui que a coluna de ar, né, que está sobre a cidade de Santos, você vai ter aí, né, essa coluna maior, né, em maior distância vertical, né? Já a coluna de ar que está sobre São Paulo, você vai observar que essa coluna é menor, né, uma coluna de ar menor. O que significa isso? Que essa coluna de Santos, né, por conta da altitude de Santos, vai estar fazendo uma maior pressão, né, em relação, né, à coluna de ar que está aqui no nível de São Paulo, né? Ou seja, uma menor pressão. Então, a pressão atmosférica, ela também está relacionada, gente, ao fator altitude, mas assim, mostrando que existe uma maior pressão em lugares que estão mais próximos do nível médio do mar, tá? E menor pressão atmosférica em lugares que estão o quê? Mais distantes do nível médio do mar. Ou seja, a pressão atmosférica é menor nas áreas de maior altitude e maior nos locais ou áreas de menor altitude. Já a pressão atmosférica relacionada ao fator latitude, que é o fator de localização, né, latitudinal no planeta, você vai ter, por exemplo, nas áreas mais próximas aos polos, a pressão atmosférica maior, né, por conta da temperatura baixa, tá? E também a gente vai ter nas áreas mais próximas ao Equador, né, e nas zonas tropicais, a pressão atmosférica sendo menor por conta da sua temperatura alta. As temperaturas baixas, que são as áreas dos polos, exemplificadas na imagem, né, vão gerar massas de ar frias. A gente já até viu isso em aulas passadas. E as áreas centrais do globo, né, que apresentam temperaturas mais altas, vão gerar massas de ar quentes, tá, gente? Com pressões atmosféricas mais baixas. Então, aqui no fator latitude, ele não só, na verdade, relaciona a localização no globo terrestre, como também faz uma relação com a temperatura, tá? Então, a pressão atmosférica, ela se relaciona de acordo com a localização no globo terrestre, como a gente pode observar aqui, e devido à sua localização, você vai estar em uma região, por exemplo, de baixa pressão, como a região equatorial, tropical, ou uma região de alta pressão, né, como as regiões que apresentam aí baixas temperaturas, como as regiões polares. E aqui a gente encerra essa parte aí de formação do clima, viu, gente? Eu espero que vocês tenham gostado. Um abraço. Tchau, tchau.